mais um terror Netflix, e dessa vez esse terror foi intitulado como o primeiro filme de terror polonês com uma pegada de slasher. Será que deu certo? Será que valeu a pena a Polônia esperar tanto tempo para lançar um filme assim? Então, gente, eu acabei de assistir o Sem Conexão, um filme que chegou hoje na Netflix, e eu estava com um pouco de expectativa, não muito, mas a minha expectativa vinha pelo fato de ser um slasher, que é um dos gêneros que eu mais gosto no horror. E aí eu vi o trailer e eu vi até alguns comentários que estavam surgindo que esse filme seria uma mistura de Pânico na Floresta com Massacre da Serra Elétrica, então aumentou um pouco o meu hype. E aí quando eu comecei a ver esse filme, as coisas começaram a fazer sentido em relação ao título, diferente do Cadáver. Esse filme Sem Conexão tem todo sentido, porque é um acampamento de jovens que vão lá para ficarem sem conexão, porque todos eles são, de certa forma, viciados na internet, e é por isso que eles ficam ali meio que para ser um acampamento detox, para ficar desintoxicado das redes sociais e até mesmo do mundo virtual. E o que acontece é que enquanto esses jovens estão nesse acampamento, eles têm algumas espécies de jogos, assim como qualquer acampamento de escoteiro, e um deles é que eles se dividam em pequenos times para cumprir pequenas tarefas. Essa tarefa não é bem explicada, mas a gente sabe que o pequeno grupo que a gente vai acompanhar, ele vai em busca de uma dessas tarefas, onde eles vão ficar em média de 2 dias acampando na floresta em busca de algum objetivo que para mim pelo menos não ficou claro. E a gente vai acompanhar então esse grupo de 5 jovens que vão em busca desse objetivo, e aí claro que eles vão entrar em contato com esse slasher, com esse assassino que não é mascarado, mas é um assassino deformado, assim como Pânico na Floresta. Aí faz um pouco de sentido essa similaridade. E aí, nesses 5 jovens, a gente vê o que a gente já viu várias vezes em outros filmes, que são os estereótipos normais. O menino que ele é gordinho e nerd, a menina que tem um passado misterioso, o menino que é super forte, a menina que é a mais bonita do grupo e que todos ficam meio que em cima dela, e um quinto jovem que fica ali só para entrar em contraponto com o rapaz mais bonito, meio que para criar um suposto triângulo amoroso, que foi o que eu imaginei no início. Dada essa cartela de personagens, a gente precisa ter o nosso algoz, o nosso assassino. E aí a gente já vê que tem um assassino que mora numa cabana, ele geralmente fica num porão, e logo no início do filme, por um acaso, ele é liberto, e é aí que começa o terror e ele começa a caçar as pessoas e a matá-las. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a caracterização desse maníaco é péssima. É no mesmo estilo, por exemplo, daquelas fantasias de horror mal feitas, e não faz nenhum sentido toda aquela caracterização. Ele é extremamente monstruoso, gigantesco, então ele parece realmente um ogro, um troll, e aí ele vai matando pessoas por pessoas. As mortes, elas não são gráficas, elas têm ideias gráficas, mas quando vai chegar no fim, não é muito mostrado o que acontece. A primeira morte, ela lembra uma morte que, se eu não me engano, é do Sexta-feira 13, só que lá no Sexta-feira 13 chocou bastante, era um dos primeiros, e nesse caso não chocou, foi uma coisa bem fraca, e foi assim que foi acontecendo no filme, com mortes uma em cima da outra. A parte boa é que tinha muitos personagens, e até certo momento do filme eu fiquei interessado por essa dinâmica de gato e rato. E eu já havia comentado que essa dinâmica de gato e rato, se bem feita, produz um filme muito interessante, como foi o caso do Alone, que eu resenhei aqui. Mas para dar certo, o complemento principal é que a gente tema pela segurança ou dos personagens, que a gente acaba conseguindo criar um vínculo se eles forem bem criados, ou até mesmo pela loucura extrema do vilão. Nesse caso a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Os personagens são apresentados, mas bem superficialmente. O vilão, por sua vez, ele é tão caricato que chega a não dar medo, porque ele realmente parece um personagem de festa infantil. E as mortes, elas nunca aparecem de fato. Elas aparecem, mas não são nada tão chocantes, e elas não são muito realistas quando aparecem. Tem uma cena que tem no trailer, inclusive, que uma cabeça sai rolando, e aquela cabeça foi tão plástica que chegou a ser engraçado. Dá pra ver que esse filme tem uma pegada de homenagem aos terrores dos anos 80, dos slashers, como Acampamento Sinistro, Massacre da Serra Elétrica e até mesmo Sexta-feira 13. E eu até entendo essa pegada polonesa, afinal é o primeiro filme de terror daquela região, e eles já tiveram bastante filme que eles viram e gostaram. Eu imagino que meio que eles fizeram uma miscelânea de tudo que já foi visto. Só que o ruim de misturar demais é que você tem que ter o tempero e a dose certa. Tem um outro personagem que acaba surgindo, que tá numa cabana, e aí ele começa a conversar com 2 jovens que chegam lá em desespero porque eles já se deram conta do que está acontecendo. E é esse personagem que é responsável por trazer para nós
a criação dos monstros. Então ele vai contar como que tudo aconteceu. Uma coisa que foi bem estranha para mim é que não tinha como esse personagem saber como aconteceu o nascimento desses monstros. Não faz nenhum sentido, porque ele não é um personagem próximo. Ele é só alguém que ouviu falar. Mas a história é tão misteriosa, de acordo com o que ele conta, que não faria sentido ele saber da existência disso. Tem outro personagem também que é um padre, que ele tá numa ação que também não faz nenhum sentido. Qual foi a lógica de ter inserido esse personagem no filme? Então foram vários elementos que foram trazidos de uma maneira jogada, como que se fosse para completar um álbum de figurinhas, tipo o que tinha no terror dos anos 80? Ah, tinha a moça que transava com o cara no beiro do rio, vamos colocar lá. Tinha o padre que, sei lá, tinha um segredo do passado, também vamos colocar. Só que eles encheram esse álbum de figurinha e no final não ficou uma narrativa, ficou realmente um monte de folha com um monte de imagem desconexa. E voltando a falar sobre a origem dos vilões, essa foi uma das origens mais porcas e mal feitas que eu já vi nos filmes. E olha que eu assisto filme ruim pra caramba, só que essa foi extremamente preguiçosa. Poderia ter sido de qualquer outra forma, só que eles pegaram um elemento completamente sem sentido, mais uma vez para completar um álbum de figurinha, que quando eu vi, foi nesse momento que eu desisti do filme. Eu vou dar uma nota 3 para esse filme, pela inventividade e por ser o primeiro filme do gênero da Polônia. Mas eu acharia bem interessante que a Netflix, antes de escolher algum filme de terror para colocar no catálogo como original, desse pelo menos uma olhadinha nas notas do IMDb, desse uma olhadinha na carreira do diretor para ver se vale a pena. Porque infelizmente o que acontece é que esse gênero, sempre quando vem para a Netflix, você tem que estar 5 pés atrás, porque geralmente o filme é bem ruim. Então, pessoal, obrigado pela atenção mais uma vez. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever, que essa semana ainda vai sair mais uma crítica de um filme de terror da Netflix e toda semana tem crítica de filme e de livro aqui pra gente conversar.